Olá, boa noite, meus amigos, caros amigos do estudo do Evangelho. Vamos continuar dando sequência ao estudo do livro Deus, Radiografia Simples. O nosso tema hoje é Rosana. Boa noite, Rosana. Tá tudo bem? Estamos começando. Romão, muito bom, Romão. Tudo bem? Um abraço grande. Tilza, tudo bem, Tilza? Boa noite para você também. Então é isso, gente. Estamos embromando aqui um pouquinho até que chegue mais algumas pessoas que habitualmente estão conosco, embora ninguém tenha compromisso assinado. Estaremos hoje dando sequência ao estudo do livro Deus, Radiografia Simples, o tema amor. Ontem eu postei um pequeno vídeo falando a respeito do tema, mostrando alguns aspectos, alguns detalhes que constam no livro, mostrando esse lado glamuroso do amor, esse lado de compreensão, de aceitação e de uma compreensão que abarca toda a pessoa. Oi, Tícia, tudo bem, minha filha? Lu, presente, Lu, você é um presente para nós, a sua presença, tá? Então, nosso tema é o amor e vamos começar, né? Conforme eu estava dizendo já, que o amor tem um lado muito glamuroso, muito festejado, decantado em prosa, verso, filmes, romances e muitas vidas épicas que passaram muito em torno do amor. E eu quero dizer que esse lado que algumas pessoas santas dedicaram a vida a um trabalho, a uma causa e se imolaram por esse objetivo, é sempre muito valorizado e muito enaltecido na literatura e de uma forma em geral pelas pessoas. Eu gostaria de... Ô, Fernando, filho, um abraço para você também, meu amigo. Saudade dos nossos encontros do sábado de manhã no Grupo Ismael. Quem sabe um dia voltaremos a trabalhar juntos, né? Então, esse lado festivo, esse lado assim sublime do amor, e que é muito reforçado, muito convocado, convocado para que as pessoas sigam o amor, e muita gente fala que, como os Beatles, né? Tudo o que você precisa é amor, all you need is love. Então, assim, é muito festejado, muito enaltecido, o amor é grandioso demais. Isso tem levado algumas pessoas, na minha opinião, a uma apologia do amor. E isso tem os seus inconvenientes. Porque, na verdade, essa palavra aí, eu vou
Eu vou primeiro colocar para vocês uma situação muito interessante e vocês vão me dizer qual que é a virtude, tá? Podemos fazer essa brincadeira? Vamos lá. Me acompanha então. Um certo rapaz saiu de Jerusalém em direção a Damasco com autorização para prender e condenar, ou pelo menos julgar, as pessoas que estavam promovendo uma desordem social, porque elas estavam insuflando a população para seguir as ideias de um tal de Jesus Cristo. Esse rapaz já tinha conseguido uma vitória política importante em Jerusalém, que culminou com o apedrejamento do Estevão, um dos líderes do trabalho cristão na cidade. Então, quando esse rapaz, que era Saulo de Tarso, chega nas proximidades de Damasco, ele tem uma visão de um resplendor no céu. E aí ele tem uma queda. E uma voz começa a falar com ele, né? Ele tem uma visão. Na verdade, ele não é só uma voz. Ele tem uma visão de uma figura muito iluminada. E essa figura diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aliás, antes a figura diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele, nessa visão, responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então é possível alguns narradores dessa história, né, alguns comentaristas, falam a respeito das possíveis elaborações que Saulo fez nesse momento. E depois de alguns instantes, e nessa hora o pensamento costuma trabalhar muito rápido, né? Depois de alguns momentos, ele vira para Jesus e lhe pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Então, eu lhes pergunto, meus amigos, qual virtude é essa que aparece nessa passagem? Juranda? Fala que você conversa com ela depois. Qual passagem, qual a virtude que... Maria Ivone, boa noite, tudo bem? Eu acabei de descrever aqui, Ivone, a situação, aquele trecho do livro de Atos, em que Saulo de Tarso chega às cercanias, né, de Damasco, tem uma visão e no final, depois de algumas frases, um curto diálogo, ele pergunta para Jesus: que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E eu quero saber de vocês, qual a virtude que está se manifestando? A virtude por parte de Saulo. Humildade, Luciana. Tá bem morno, viu? Tá bem morno. Mas tem uma virtude que eu acho que sobressai ainda, né? Ei, Nardi, boa noite. Prazer em te receber aqui também. A Tícia está questionando humildade também. Eu acho, estou entendendo que ela também está. Não, tem uma virtude que eu acho mais adequada de ser observada.
obediência. Muito bem, Romão pôs um pouquinho mais de calor, né? Está no grupo da obediência, mas eu diria assim que me parece que é um subproduto, uma derivada da obediência, mas eu coloco assim, então, proponho para vocês que ao longo do estudo do livro, a gente verifique a existência de 3 grandes grupos de virtudes. Um grupo que se origina do amor, outro da liberdade e o terceiro da ordem. Então, essa virtude do Saulo, que iria se transformar, respeito, tá bem, Tícia. Juranda também vota na humildade. Mas vejam bem, me acompanhem aqui o raciocínio. Ele estava indo numa direção com um objetivo claro de prender pessoas, de condenar. Boa noite, abelhinha azul. Nara Leal, muito prazer em receber vocês aqui, viu? Abelha azul e Nara Leal. Olha, ele está indo para Damasco para prender pessoas com o objetivo de condená-las, de impedi-las de realizar aquele trabalho que era uma coisa prejudicial, era uma atividade prejudicial ao judaísmo. Boa noite, Paulinho Souza. Prazer em receber você também. Então, no momento em que tem essa visão do Cristo às portas de Damasco, tem esse diálogo, esse entendimento e processa algumas coisas, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? A virtude que me parece mais evidente aí, é claro que ele tem humildade, porque ele reconhece, né, a superioridade da visão, né? E se dispõe a imediatamente obedecer, como disse o Romão. Mas ele tem uma variação, é obediência, mas com uma variante, é prontidão. Então eu pergunto para vocês agora o seguinte. Antes de eu perguntar, eu quero acrescentar. Isso faz uma grande diferença em muitas situações. Se você tem prontidão, ou se você vai fazer um trabalho, vai fazer uma atividade, mas no dia que der certo, no dia que as coisas favorecerem, no dia que fizer um tempo bonito, né? Não chover, né? Não tiver nenhum impedimento, então assim, você vai colocar no planejamento, tá certo? A diferença da prontidão é assim, para fazer, então já comecei. Tem uma atividade, tem um trabalho, eu já estou fazendo. A diferença passa um pouco por aí. É uma mudança brusca de rumo, de conteúdo, de sentido. Isso é uma virtude secundária, não é uma grande virtude. Entretanto, a prontidão revela um caráter, uma tendência, uma disponibilidade. Então agora eu pergunto para vocês, e o amor? Vamos admitir que Saulo de Tarso fosse uma pessoa predominantemente amorosa. Como é que ele ia lidar com essa visão, com essa
presença, com essa visita de Jesus Cristo. Oi, chegou em tempo, Ana Lúcia. Um beijo para você. Estamos conversando sobre o encontro de Saulo de Tarso com Jesus Cristo, destacando a virtude principal desse momento, que foi a prontidão. Se ele fosse uma pessoa amorosa, alguém poderia dizer, olha, provavelmente ele não estaria nesse papel de perseguidor, daquele que busca as pessoas que estão infringindo os costumes, infringindo os princípios religiosos que vigoravam na época. Ele estaria lidando com isso de uma outra forma. Provavelmente. Então, é por isso que alguém já disse que as pessoas precisam ser quentes ou frias, que as mornas, elas ficam do mesmo jeito. Se a coisa tá boa, ótimo. Se a coisa tá ruim, tá bem. Não, o Saulo se incomodou profundamente com a divulgação das ideias do Cristo, da propaganda que era feita pelos seus discípulos, e então ele começou essa vigilância para coibir, para impedir a propagação daquilo que, na visão dele, feria as leis mosaicas. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês, enfim, é que o amor é fundamental, conforme ficou muito claro no capítulo do livro Deus, Radiografia Simples. No entanto, a virtude, porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, tem aquela célebre conversa, qual é o primeiro mandamento da lei, que em certas traduções aparece como, qual é o maior mandamento da lei? E vocês todos sabem que a resposta foi o amor. E eu estou propondo para vocês uma outra hipótese agora. Então, além daquela dos 3 grupos que vocês vão me ajudar a acompanhar, para ver se faz sentido ao longo dos nossos encontros, né? Eu também quero propor para vocês que nós analisemos que quando Jesus diz que é o primeiro mandamento ou o maior mandamento é o amor, né? Embora tenha uma ressalva que eu sempre faço, né? Que antes de responder isso, ele fala, ouve Israel, o nosso Senhor Deus é um só. Ele está já respondendo especificamente essa pergunta, mas depois ele fala, amarás, pois, né? Eu entendo que o amor é uma consequência de Deus ser o único Senhor. Mas, entretanto, deixando esse aspecto de ser o único Senhor, vamos admitir, como a maioria admite, que ele começa a responder nessa parte em que ele fala do amar a Deus e depois o amar ao próximo. Então, eu diria assim, o fato de ser o primeiro ou ser o maior não significa que ele seja adequado
a qualquer situação. Eu acho que esse é um grande engano dos apologistas do amor. Parece que algumas pessoas me dão a impressão que elas acham que o amor é como um coringa, que serve para qualquer situação. E eu estou mostrando para vocês, né? Vamos ver o que a abelha azul está dizendo aqui. Sobre Saulo, esse temperamento arrojado era necessário. Ele brigava pelo que acreditava. Ele era fiel ao que acreditava. Isso. Você está trazendo uma outra virtude, né? Que era a fidelidade. Que é a fidelidade. A pessoa que é fiel a si mesma, a pessoa que é fiel à sua própria experiência, à sua própria trajetória. Por isso que no vídeo que eu postei ontem a respeito do amor, eu falei que a pessoa precisa ser fiel às suas próprias experiências e ser fiel ao amor que ela experimentou, como sendo uma experiência construtiva, mesmo que seja frustrante, mesmo que aquele relacionamento fracasse, mesmo que o objetivo, a causa que ela abraçou e se dedicou, também ele fracasse. Essas frustrações não devem levar a uma amargura, a um embotamento, a uma indiferença, a uma frieza, a um ressentimento. Porque nós precisamos olhar para essas situações com duas coisas, com gratidão, né? E com consciência, digamos assim, que é essa fidelidade. Ser fiel ao que foi vivido, ao que foi experimentado. Então, eu diria que a virtude, a melhor virtude, ou nesse caso, a mais importante de todas as virtudes, depende da situação. É provável que cada situação, cada desafio, cada problema, cada angústia, tenha algumas virtudes mais adequadas. Talvez, em certas ocasiões, uma delas seja a mais indicada. É ela que é a principal. Não existe uma virtude que é sempre boa para todos os casos, para todas as circunstâncias. Juranda, que é fiel aos seus princípios. Como você vê as várias formas de amor, amor romântico, amor materno e paterno, etc. Boa pergunta. Então, ficou bem claro esse questionamento em relação à apologia do amor, que o amor resolve tudo, com o amor se cura tudo, com o amor se enfrenta tudo. Calma aí, calma. Isso é uma monocultura. O Brasil já foi monocultura de café, monocultura de açúcar. A diversificação dos produtos dá uma consistência muito maior a uma economia. O mesmo raciocínio se aplica às virtudes no armazém divino. Se você tem só uma, você vai lidar com ela em situações que ela não cabe, não comporta, mas é a que você tem. Tá certo? Então, em relação ao amor, eu acho que nós podemos pensar, Juranda, nas virtudes que derivam-se do amor. Por exemplo, a primeira delas, fraternidade. Ou alguém poderia dizer
caridade. Outros diriam a amizade. Ainda tem a complementaridade, que o Chico Xavier popularizou como sendo a teoria das almas gêmeas. De qualquer jeito, essas virtudes derivadas do amor, ou que têm o amor como uma forma de expressão, elas são virtudes que promovem a união das criaturas. E essa união é que conduz ao todo, ao que eu disse no vídeo, e está dito aí no capítulo do livro. Amar uma coisa, amar um outro, amar um objeto, amar qualquer que seja a coisa, o ser, o objeto, leva a uma junção, a uma união com ele. É claro que aqui o que a Juranda está lembrando, primeiro o auto-amor, ou seja, a autoestima. Nós hoje conhecemos o auto-amor como autoestima, né? Você tem que amar a si mesmo, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter cuidado com você mesmo. E isso aparece muito na relação a dois, porque a gente vê muitas vezes o amor se desorientar por causa do outro. Então, aí eu chego num ponto crítico desse tema. Se o amor tem inconvenientes. E vocês já devem estar sabendo a minha opinião, né? Quando você ama muito alguma coisa, um processo, um grupo, uma pessoa, uma família, uma instituição, uma causa, você pode perder-se a si mesmo por causa disso. O I Ching nos diz que há causas que valem mais do que a vida. Então, seria válido você perder a sua vida por conta da sua dedicação a uma causa. Se a gente analisasse de forma isenta, podemos concordar que Jesus Cristo fez essa opção. Ele sabia que ia morrer, mas levou adiante o seu projeto, não cedeu, não fez acordos políticos e continuou tranquilamente, mesmo com a dificuldade dos discípulos e com a ingratidão generalizada daqueles que foram beneficiados pelas suas virtudes, pelas curas e pelos ensinamentos. Bom, mas em certos casos, o amor leva, um amor com muita dedicação, leva a... Sim, a Juranda está me lembrando aqui. Boa noite, Maciel. Grande abraço. Muito amor para você também. Juranda está lembrando. O amor pelo outro nos leva a acolhê-lo em nosso coração como ele se encontra. Capítulo 2 do livro Deus, Radiografia Simples. Ok, até um certo ponto, então vamos colocar. Tudo tem limites. O amor também tem limites. E nós podemos dizer que Jesus Cristo, quando responde no Evangelho de Marcos, que eu já citei, né?
amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração e de todas as suas forças. Eu diria que ele está: boa noite, Railda, prazer em receber você aqui. Eu diria que quando Jesus diz isso, ele está dizendo que tem limites. Quais são os limites? Os limites da sua capacidade. Então, eu posso acolher muito o outro? Posso. Posso compreendê-lo, posso ampará-lo, tal. Mas, às vezes, o outro quer de mim atitudes, comportamentos e concessões que eu não devo fazer, que vão contra a minha consciência. É por isso que eu digo muito, especialmente quando faço trabalho com adolescentes, que nós temos 3 núcleos, 3 pontos de hierarquia. O de baixo está no quadril, que é a sexualidade. No meio, nós temos o coração, que está aqui no peito. E, acima de todos, está a consciência, a ética. Então, se o meu amado ou se a minha amada quer que eu faça coisas que ferem a minha ética, eu preciso analisar com muita calma e ver qual que é o limite, até onde eu posso ir. Senão, eu começo a mostrar desamor por mim. Porque se eu me amo, eu preciso ser fiel a mim mesmo, à minha consciência, aos meus princípios, à minha ética, à minha moral. Porque nós já aprendemos que é na consciência que está a lei de Deus. Você, Juranda, você pode acolher o outro no seu coração sem violar os seus princípios. Sim, você pode acolher, mas o outro, muitas vezes, eu já vi casos, de qualquer forma, ainda que o outro não tenha exigências sobre você, ou exigências a respeito de atitudes que quer que você tenha, que você faça, é muito importante a gente dosar muito esse amor, porque nós podemos chegar num ponto em que o outro nos abandona ou nos trai. Então, você vai ver que se você não tiver um equilíbrio em relação a seu sentimento, esse amor pode te arrastar a uma autodestruição. E aí você vai ficar doente, vai facilitar um acidente e ambas podem te levar à morte. Então, eu costumo comparar também o amor com o sol. Porque o amor, quando, especialmente na relação a dois, no nascimento de um filho, uma coisa assim, você tem uma emoção muito forte. Então, o amor, ele é, de fato, o caminho para a felicidade. A vivência de um amor intenso e profundo é um dos principais meios para se chegar
a uma sensação de felicidade. Quando isso é rompido de uma forma brusca, inesperada, que provoca um sofrimento muito grande, uma decepção insuportável, a pessoa pode entrar num campo de perda de si mesmo. A vida perde o sentido. E então é muito possível que ela fique vulnerável ou ela se predisponha a um acidente e muitas vezes fatal. Ou então ela tem alguma doença grave e que evolui rapidamente para o óbito. Então, o sol, o que tem o sol a ver com isso? Se você pegar um bebê e não colocá-lo para tomar banho de sol a partir de 1 mês de idade, você está correndo o risco de que ele venha a ter uma doença por deficiência de vitamina D. Então, você poderia pensar, mas então é importantíssimo ele tomar sol, então vamos deixá-lo no sol. Vamos pegar o bebê aí no sol de 11 horas da manhã e deixar ele exposto até a 1 hora da tarde, né? Vamos virá-lo algumas vezes, deixar ele sem roupa, porque o sol é maravilhoso. É esse o raciocínio que muitas pessoas fazem a respeito do amor. É uma apologia. O amor vira coringa ou é garantia de felicidade. Se você não tiver cautela, não tiver prudência, eu estou falando de outra virtude muito importante no Evangelho, que é a prudência. Não é? Na parábola das 10 virgens, quando 5 levaram azeite consigo e 5 não levaram. As que levaram tinham prudência. Então, se você vai para uma atividade, para um compromisso, para uma tarefa tão difícil como é o casamento, uma relação a dois com comprometimento, é muito recomendável que você olhe os seus recursos, os seus talentos e tenha entre eles a prudência. Tá certo? Tá indo bem, pessoal, ou está indigesto? Cássio Fazolo Manzoli, prazer em te receber aqui, Cássio. Meu amigo. Então, eu estou fazendo... Oi, Tícia, obrigado pelo retorno. Eu estou fazendo aqui um contraponto, porque o amor é muito exaltado, é muito enaltecido, como se ele fosse o coringa, fosse um recurso que você pode sempre recorrer e não tem dose, né? É inócuo, ou seja, não faz mal. Há muito engano nisso. Eu conheço alguns casos dolorosos das pessoas que se esqueceram do cuidado, né? Por isso que quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quando perdoarei o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus começa respondendo assim, tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes ao dia,
e 7 vezes vier dizendo arrependo-me, tu o perdoarás. Isso está no Evangelho de Lucas, o tu lhe perdoarás. Vejam bem, tende cuidado de vós mesmos. Proteja-se, previna-se. Nós não somos donos de ninguém. Essa é uma das questões mais difíceis para o amor. As pessoas que amam, que se dedicam, que são altruístas e esquecem-se de si mesmas, para fazer atividade, para fazer tarefa, para cuidar dos outros, elas se apropriam da obra, da atividade, da tarefa, do outro. Então, quando o outro manifesta que tem a sua individualidade, que ele tem as suas escolhas, tem as suas vontades próprias, ele vai ficar sufocado, porque essa pessoa tão amante, tão dedicada, ela quer ter direitos. Isso faz parte da imaturidade do ser humano, que lida com o amor achando que ele concede direitos. Juranda, às vezes confundimos amor com paixão. Penso que o amor é equilibrado. Paixão corre o risco do não respeito a si mesmo. Tícia, antes de tudo temos que amar a nós mesmos. Mas eu digo para vocês que essa apologia do amor, essa insensação do amor, ela permite que as pessoas cometam desatinos, que elas cometam desequilíbrios, porque a moderação é uma virtude também. Agora, o que você acha de um casal que tem uma família bonita, tem alguns filhos, e de repente um deles sai completamente da relação e se envolve com uma outra pessoa de forma assim inesperada e de forma intensa, avassaladora. Como é que você fica? E então eu digo para vocês que um desses casos evoluiu para um acidente fatal. Porque era tão improvável, era tão inesperado, e ela não tinha, essa pessoa não tinha reservas em si mesmo de autoestima, de fé, de outras coisas que servissem de esteio para atravessar um período trevoso como esse. Não é que o amor tenha esses inconvenientes. A virtude em si é pura, como a obediência, como a ordem, como a liberdade. O problema é o abuso que nós fazemos. É a imaturidade com a qual nós vivenciamos a liberdade, o amor, a justiça, a igualdade. Então, eu estou querendo tirar apenas, fazer uma ressalva em relação a essa fantasia. Desculpe eu falar assim, Eu sei que vocês podem estar discordando realmente de mim com todo direito. Todo direito. Não sou o dono da verdade. Eu estou apenas chamando a atenção que nós transformamos o amor
numa espécie de panaceia, de recurso que soluciona todos os problemas, todos os desafios, todas as crises. Um amor mal conduzido, por exemplo, está muito comum hoje, está muito na moda, é a superproteção. Pais que adoram os filhos, mas não dão conta de dizer não. Não dão conta de estabelecer limites. O que vai acontecer com essa criatura quando ela crescer um pouco mais? Vai se tornar um vândalo, um delinquente, um criminoso, no mínimo um irresponsável. Juranda, penso também que as pessoas confundem amor com necessidades. Amor narcisista. Amo o outro para ele atender os meus desejos. Isso mesmo. Agora estou de pleno acordo com a Juranda. É uma versão doentia do amor. Tícia Veloso, concordo. O amor se tornou uma coisa sublime. Sim. O amor exercido com esses cuidados e com as limitações. Quando Jesus fala que é preciso amar com toda a sua alma, coração, entendimento e forças, eu digo forças também para arcar com as consequências. Se você ama alguém intensamente, profundamente, seja pai, mãe, filho, marido, esposa, amigo, familiar, companheiro de lutas, você pode ter uma relação muito intensa, muito, mas fique sempre atento, porque você não é dono dessa pessoa, você não é dono do relacionamento e você também não tem, não vai ficar isento de responsabilidade da sua parte. Qualquer que seja o desdobramento que a vida trouxer, seja de um distanciamento, seja de qualquer separação mais radical que aconteça, você tem que estar pronto para arcar com as consequências. Permissividade com filhos, aceitação de fatos e situações que contrariam sua moral e princípios. Isso mesmo, Tícia. Várias atitudes justificadas pelo amor. Eu acho que depois, quando esses filhos crescem e abusam dos pais, continuam, por exemplo, numa dependência financeira, sem justificativa, é uma das situações que também é uma das situações que é mais frequente nos últimos tempos. Filhos que não saem de casa, não se localizam no mundo, não se arrumam no mundo. E isso, dos males, o menor, porque filhos criados com superproteção, uma grande parte caminha para a delinquência. Isso é o amor doentio, é o amor adoecido. Então é preciso, na minha opinião, viu gente, claro que eu sei que não é um pensamento comum, é preciso ter cautela com a apologia do amor. O amor, então, ele é talvez o maior, porque ele tem mais derivações, sabe? Ele tem as que eu disse já, né? Caridade, fraternidade, amizade, complementaridade, tem o quê? Delicadeza, que não é bem uma virtude, mas é
não deixa de ser, né? Ternura, e vem aí o bloco da paciência, sabe, da perseverança, desde que seja de uma forma amorosa, você tem um leque de recursos, né? Mas eu acho que é importante um contraponto de uma virtude que leve para a liberdade, que leve para a ordem, para a organização, porque senão tudo fica muito meloso, sabe? As pessoas confundem esse amor como se fosse a única forma possível dele se manifestar, seja com sutileza, com ternura, com doçura, sabe? E acho que é um engano. A vida às vezes pede, como eu disse no exemplo do Saulo de Tarso, pede prontidão, coragem, determinação, força. Ok? O que mais que nós temos aqui? Abelha azul, excelente reflexão, porque amar não pode ser concordar com tudo, aceitar tudo, permitir tudo. Sou espírita, mas ainda não consigo algumas facetas da caridade porque esbarra no meu limite. É isso aí, abelha. Abelhinha azul. É isso aí. Eu costumo dizer, inclusive, quando eu olho para mim mesmo, eu falo assim, gente, eu não sou caridoso. Não é um traço marcante na minha pessoa. Tem algumas coisas que a gente procura fazer, né, ser fraterno, né, porque são coisas diferentes. Cada virtude tem o seu conteúdo, tem a sua marca. Leilane Nunes, tudo bem, Leilane? Isso, amor exigente, perfeitamente, que ótima lembrança você teve. Amor exigente é uma abordagem fantástica, para quem não conhece eu recomendo, né? Existe o livro que deu origem a esse trabalho, de uma dupla de assistentes sociais americanos, e tem um trabalho, uma teoria muito boa, que é amorosa, consistente e, ao mesmo tempo, enérgica. Muito bem, meus amigos, estamos passando dos 50 minutos de encontro. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Lu, digo ao Fernando que muitos nãos ditos a ele é amor, muito mais do que sims. Legal, Lu. Eu acho que a questão educacional é um outro capítulo muito complexo, que é importante a gente ter uma postura educacional bem evidente, bem clara, pedagógica e, ao mesmo tempo, esperar para que o outro, para que a criança vá assimilando isso ao longo da sua vida. Juranda, Leilane trabalha com crianças e adolescentes, diretora de escola pública, e faz um lindo trabalho. Que beleza, que bom. Então, trabalhar com crianças e adolescentes é tudo de bom. Não é? Eu fui pediatra, depois fiz saúde do adolescente e adoro trabalhar. Agora com adolescentes, não mais com crianças. Meu tempo de criança já foi. Gente, muitíssimo obrigado pela presença. Saibam que sem vocês esse trabalho não aconteceria. Então, é um agradecimento muito sincero e que nós possamos voltar na próxima semana com o tema de número 3 do livro Deus Radiografia Simples, que é liberdade. E vamos ver como a liberdade põe
realmente limites ao amor, limites que muitas vezes são intransponíveis. Tá bom? Então tá, gente, encerramos. Um abraço, até mais. Continuemos com Deus. Encerrando, se alguém ainda for colocar mais alguma despedida, se não, vamos nessa. Boa noite! Boa noite, Leilane, Abelha Azul, gratidão pelos momentos, pelas reflexões, obrigado, amigos e amigas, amigo e amigos de aprendizado. Um beijo.